Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão conosco em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus por sua disposição, por seu interesse e por esta graça de estar conosco neste dia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Chegamos na nossa lição de número 4 e o título da nossa lição é Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento Cristo-Igreja. Então, hoje nós vamos andar um pouquinho, neste assunto sobre vida conjugal. E diz assim o nosso textuário: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 25. E a verdade aplicada diz: a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Nós temos como objetivos nesta lição apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação dessas duas instituições, família e igreja, e mostrar como levar a família a adorar a Deus. O texto de referência que é colocado para nós aqui encontra-se em Efésios capítulo 5. Eu sugiro os irmãos lerem a partir do versículo 22, mas nós vamos ler aqui 5 versículos, o 24, o 25, o 26, o 27 e o 29. Diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, tendo lido a nossa referência e tendo explicado o motivo desse nosso encontro hoje, que é estudar sobre a vida conjugal como um espelho do relacionamento Cristo e Igreja, nós vamos orar e entregar nas mãos do Senhor a direção de tudo que vai ser falado aqui nesta manhã, para que isso realmente instrua a sua mente e possa transformar a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai glorioso, eterno, santo, que nos ama com um amor que está acima da nossa compreensão. Estamos mais um dia diante do Senhor e da sua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós estamos ouvindo. Fala conosco e nos instrui. E muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Nos enriqueça e nos acrescente o que precisamos para prosseguir vencendo na força do Senhor. Ilumina o nosso entendimento, para que possamos entender as verdades eternas contidas na Tua Palavra. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos agora passar a reflexão da nossa lição de hoje. A sugestão é que a gente se concentre nesse tema, vida conjugal, e também no relacionamento de Cristo com a sua igreja. As duas coisas estão sendo colocadas lado a lado, para nós pensarmos em uma a partir da outra. Por isso que o título diz: vida conjugal é o espelho do relacionamento Cristo-Igreja. É muito interessante essa figura do espelho, porque o espelho apenas reflete o real, mas ele não é o real. Um espelho, ele é usado para refletir uma imagem. Essa imagem, para ser refletida, precisa da luz. No entanto, real é apenas aquilo que está na frente do espelho, e não aquilo que está dentro do espelho. Na verdade,
A vida conjugal, ela não é um reflexo dentro do espelho e nem tampouco o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mas ela é colocada como o próprio espelho. Aqui diz, a vida conjugal é espelho. Ela é o espelho, ela é a moldura de sentido, para que, ao olhar para este espelho, as pessoas consigam ali se ver no seu relacionamento com Cristo e a igreja. Então, é um pouco disso que nós vamos estar considerando com esta lição. A introdução diz, considerando que a família é onde tudo começa, nós nos perguntamos, a partir desta introdução, marido e mulher, igreja e família, quais são as diferenças e quais são as semelhanças existentes nestes relacionamentos? Quais são as aproximações e os limites? Em que o relacionamento do marido com a sua esposa se assemelha e representa o relacionamento de Cristo com a igreja? São essas perguntas que nós vamos estar nos fazendo e tentando responder também ao longo desta lição. O que já podemos pensar de antemão é que a família ela ocupa um lugar tão especial no afeto divino que ela não é apenas o espaço onde tudo começa, mas ela também é posta neste mundo como um modelo referencial para gerações sucessivas. Ela não é apenas o espaço onde tudo começa, ela é modelo, ela é referência, ela é espelho para gerações sucessivas. As gerações sucessivas precisam olhar neste espelho e ver nele o que elas precisam ser e ver refletida nele algo de grande significado para as suas próprias vidas. Então, pensando nisso, nós podemos afirmar com certeza que, biblicamente falando, a igreja é a família de Cristo na terra. Quando eu leio lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, está sendo dito: e por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui, toda a família são todos aqueles que espiritualmente estão aparentados com Deus por meio de Jesus Cristo, na qualidade de seus filhos, estando também unidos uns aos outros, que são os outros filhos de Deus, em uma comunhão familiar. E é um pouco disso que nós vamos tratar nesta lição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja nesta manhã. Tópico 1. O simbolismo da vida conjugal. Diz assim o texto da nossa revista: tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal, onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Este exemplo de como Cristo trata a sua igreja é que deve servir de parâmetro aos cônjuges. Eu penso que devemos refletir que é o Espírito Santo que instrui as nossas mentes e alimenta os nossos corações. É o Espírito Santo que nos usa e que nos guia em todas as coisas. É Ele que coloca a palavra nas nossas bocas, na mesma medida que vai plantando estas mesmas palavras na nossa mente. Deus
nos enriquece com o que necessitamos para conhecer os mistérios dele e assim transmitir aos outros os tesouros da sabedoria e da ciência com os quais ele vai nos concedendo. Então, nós vamos pensar um pouco nesse mistério Cristo-Igreja, estendendo para o relacionamento conjugal, e estaremos pensando dentro desse simbolismo. 1.1 diz: o modelo está posto para ser seguido. 1.1. O modelo está posto para ser seguido. Isso significa que há um modelo divino para a vida conjugal. E ele já foi exposto nas Escrituras. Nós não precisamos inventar a roda. Veja que nós vemos aqui anteriormente que Deus nos enriquece com o que necessitamos para conhecer os mistérios dele. E quando Deus nos enriquece com o seu Espírito Santo, nós vamos aprendendo a ler as figuras e a encontrar sentido no que estas figuras representam. Nós vamos aprendendo a interpretar símbolos e com isso nós vamos aprendendo também verdades espirituais através destes símbolos bíblicos. Mas a mente carnal não pode entender de coisas espirituais. Mas uma mente espiritual discerne tudo espiritualmente e ainda se apropria das verdades eternas que estão reveladas para nós nas Sagradas Escrituras. Este é o convite para pensarmos no simbolismo da vida conjugal. E aqui no 1.1 diz que o apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a Igreja como modelo para a união marido e esposa. Ainda neste mesmo item diz: e é este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges, portanto, precisamos segui-lo para que o nosso casamento seja abençoado por Deus. Então, na introdução desse tópico, se falou de um parâmetro que é dado por Deus aos cônjuges. E aqui é dito que o modelo está posto para ser seguido. O que nós podemos observar nisso que nós estamos tendo a oportunidade de ler é que partimos do princípio que não existe igreja perfeita neste mundo, certo? Como também não existe casamento perfeito, mas o amor sacrificial de Cristo pela igreja e do marido pela esposa devem manter esta relação cristã, conjugal, familiar em alto nível. É no amor de Cristo, abundante, pleno, completo, eficaz, que os esposos vão se espelhando e adquirindo condições de amar também, e com a mesma intensidade e vigor, as suas esposas e as suas famílias. Mas para isso, é preciso conhecer a palavra de Deus e aplicá-la na vida. Sem isso, o que sobra é o espelho da sociedade, distorcido, embaçado, incapaz de fornecer para nós um referencial digno. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu estudei esse item. Nós falamos aqui de parâmetro, agora estamos falando de modelo, e está sendo dito aqui que é o próprio Cristo que nos dá um modelo celestial e espiritual para seguirmos. Observe uma coisa comigo. Nós falamos do padrão divino para o esposo, para a esposa e para o casamento na lição anterior. E este é um assunto recorrente que vai voltar em outros momentos nesta revista, porque aqui
A revista, o título dela é Família, um projeto de Deus, montando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Então, aqui está o nosso modelo, o nosso padrão, os nossos parâmetros. E aí, quando eu penso nisso, me vêm algumas coisas à mente. Por quê? Se nós pensarmos, no mundo inteiro são utilizadas normas de pesos e medidas. Principalmente no comércio, ninguém se atreve a passar sem isso. Imagine você chegando no mercadinho para comprar 1 quilo de feijão. E a pessoa que está te atendendo coloca a mão dentro da vasilha, tira um bocado de feijão, bota num saquinho e te devolve e diz: aqui tem 1 quilo de feijão, pode levar. Quem concordaria com isso? Você não iria embora em paz para sua casa, imaginando que ali teria realmente 1 quilo de feijão. Mas se você coloca isso numa balança, e a balança afere, confere e te diz que ali tem 1 quilo de feijão, você sossega, você não vai questionar. Logicamente, nós temos hoje em todo mundo também balanças adulteradas, né? Porque isso é uma prática comum. Mas, de um modo geral, nós entendemos e confiamos nas medidas, nos pesos que foram estabelecidos como um padrão, como um parâmetro. 1 metro é 1 metro em qualquer lugar do mundo, porque chegou-se a esse consenso, estabeleceu-se isso como uma norma padrão. E isso chega a ser estudado e calibrado a um tal ponto que traz uma fidelidade até de milionésimos de milímetros, para que aquele metro seja realmente 1 metro padrão. E aí espera-se que esse uso da metragem, dos pesos e medidas, eles tragam confiabilidade nas relações comerciais e qualquer alteração, adulteração neste metro padrão ou nesta balança, ou de qualquer maneira, vai estar desvirtuando e comprometendo o nosso relacionamento e a nossa confiança. E aí, quando a gente lê lá em Êxodo 30, 12 e 13, esta é uma passagem que nos fala sobre o círculo do santuário, que também era uma medida padrão guardada na tenda da congregação na presença de Deus. Nós temos meditado esses dias sobre o simbolismo da prata na Bíblia e nós entendemos que a prata ela se reveste de uma simbologia toda especial porque ela era um dos materiais do tabernáculo, usada na confecção do tabernáculo. Só que todos os materiais do tabernáculo eles foram doados voluntariamente para a sua construção. A prata não. A prata ela precisava ser entregue no santuário como pagamento para o resgate da alma. Como saber se aquilo que a pessoa estava entregando era realmente o equivalente daquilo que estava sendo pedido? Então, existia no santuário esta medida, chamada de ciclo do santuário. É com ela que se conferia o peso da prata, que era trazida diante de Deus como preço da redenção da alma. E aí, isso se estende para muitas outras áreas, né? No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regula toda a padronização em toda e qualquer produção humana. Todos os países ao redor do mundo são regidos por uma Constituição, uma Carta Magna, um padrão. Qualquer pessoa hoje, para conseguir uma certificação ISO, ela precisa provar que ela está seguindo um padrão de excelência. E aí o que a gente vê é que parâmetros, eles precisam coincidir.
O que eu estou fazendo precisa coincidir para que os parâmetros estejam corretos. Quando isso não acontece, o resultado pode ser completamente comprometido e desviado do seu projeto original. Por que tudo isso? Por que nós estamos refletindo aqui sobre essa questão de modelo, de padrão, de parâmetro? Porque nós lemos aqui que há um modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. Nós estamos bem dispostos a seguir a normatização imposta por este mundo em todas as áreas da nossa vida. Mas eu fico pensando que em qual medida nós também estamos dispostos a seguir o padrão da Bíblia Sagrada para o nosso comportamento, para os nossos relacionamentos. E eu penso que a Bíblia, ela não é apenas um manual de princípios que estão sendo explicados, mas ela também fornece um padrão para tudo na vida e, como possui também um parâmetro que deve ser utilizado continuamente para que possa medir a nossa saúde espiritual. Nós vamos ver aqui que pode acontecer por falta de parâmetro, dessa visão mais estendida, por falta de alinhamento naquilo que nós estamos fazendo com os parâmetros de Deus, de alguém não se dar conta de que algo não está correto na sua vida, mas por não ter noção do que poderia ser na realidade, apenas continua fazendo o que está fazendo e, às vezes, transferindo a culpa do que está dando errado para o outro. É porque falta padrão e princípios, parâmetros para medir as nossas atitudes com a métrica divina. Uma coisa que eu deixo como reflexão: balizar o nosso padrão de valores pela Bíblia será uma grande bênção para nós e para quem convive conosco. Se há um modelo celestial e divino, se há um padrão bíblico, eu preciso balizar o meu padrão de valores pela Bíblia. E isso será uma grande bênção, não somente para mim, mas para todos aqueles que convivem comigo. Consegue entender isso? Deu para perceber a função, a importância, a relevância do parâmetro, do padrão, da norma na vida? A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Ela tem a padronização excelente para tudo que a gente precisa ser e fazer. Amém? O item 1.2 nos leva um pouco mais adiante. Uma vez que Deus nos deu esse modelo celestial e espiritual para a vida conjugal, ele entra com um outro elemento igualmente importante, indispensável, que é o amor e o respeito. E esse item 1.2 diz que o amor e respeito firmam o casamento. Nós estamos falando do simbolismo da vida conjugal. O simbolismo da vida conjugal nos leva para avaliar outros símbolos que dizem respeito a padrão, a normas de medidas, para que tenhamos os parâmetros corretos com os quais mensurar a nossa própria vida. Mas existe aqui esse ponto fundamental: amor e respeito não podem faltar. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também deve o marido amar a sua mulher e a sua mulher deve reconhecer e respeitar seu marido na sua posição como líder espiritual. O que nós temos aqui, irmãos, é que esta é a lógica do casamento cristão. O amor é o motor que fará com que as relações no ambiente familiar sejam edificadas e se constituam em uma coisa boa, em uma coisa relevante e de grande valor prático. Ninguém será feliz e viverá bem em um lar onde falta o amor e o respeito.
E o amor e o respeito presente no lar cristão, ele precisa ser reflexo para a sociedade. Ele precisa realmente fornecer essa moldura de sentido para a sociedade. Ao olhar para um casal que se ama e se respeita, as pessoas precisam descansar o coração e entender realmente quando Cristo está no negócio. É assim que deve ser uma relação conjugal. Eu sempre trago nesses momentos, e já falei algumas vezes, uma ilustração de um pastor polonês, residente na Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi pastor e escritor de nacionalidade polonesa, mas morando lá na Alemanha. Ele foi aprisionado, ele foi morto pelos nazistas sob acusação de alta traição aos 39 anos de idade. Mas por ser um pastor muito profícuo, muito ativo e um escritor também com uma capacidade muito grande para poder se fazer entender através dos seus escritos, mesmo aprisionado, ele fez muitas cartas na prisão, muitas, e essas cartas elas foram atravessadas, né, para se dirigirem aos seus destinatários. E o que está registrado nestas cartas continua servindo hoje de instrução para o mundo a respeito de muitas questões básicas da fé cristã. E tem uma parte no seu livro Resistência e Submissão, com o subtítulo Cartas e Anotações Escritas na Prisão, onde ele faz referência ao casamento. Ele tinha uma sobrinha que ia se casar e ele fez alguns apontamentos para a celebração de casamento dessa sua parente, chamando a atenção para o vínculo do casamento como algo que está acima do amor natural afetivo que une duas pessoas. E ele diz: o casamento ele é mais do que amor mútuo. Ele tem força, ele tem dignidades superiores, porque ele é uma fundação sagrada de Deus. E é por meio do casamento que Deus preserva os seres humanos nas gerações sucessivas. E ele diz: no amor de vocês, vocês veem a si mesmo no mundo. No casamento de vocês, vocês são um elo na corrente das gerações que Deus faz surgir para a sua glória. Então, nós não somos apenas pessoas envolvidas conosco mesmo, que nascem para si, que vivem para si ou que morrem para si, mas nós somos pessoas que estamos inseridas no grande projeto de Deus. E uma vez casados, tendo consolidado essa união diante de Deus e diante de testemunhas, nós estamos aí fazendo parte neste elo da corrente das gerações sucessivas. Em seu amor, vocês veem apenas a si mesmo no mundo, mas em seu casamento, vocês ultrapassam este amor mútuo e se tornam indispensáveis para as gerações sucessivas. Em seu amor, vocês veem apenas a sua própria felicidade, mas no casamento, vocês são colocados em uma posição de responsabilidade para com o mundo e para com a humanidade. O amor vem de vocês, mas o casamento vem do alto, vem de Deus. E esse amor mútuo, ele tem que se revelar também na forma de um amor celestial, um amor bíblico, um amor pleno, sustentado e ensinado pelas Escrituras. Um amor que não é apenas sentimento. O sentimento é importante, é necessário, mas o amor bíblico, ele traspassa a questão do sentimento, ele transcende a questão do sentimento e ele se torna também uma atitude, porque como casal cristão, sustentando uma vida conjugal aprovada, as pessoas escolhem amar e escolhem continuar amando, apesar das circunstâncias.
Amor e respeito firmam o casamento, mas é o amor segundo a concepção divina, que nunca vai faltar. O respeito, ele brota naturalmente de um coração amoroso, que pauta as suas atitudes na palavra de Deus. Existirão momentos na caminhada matrimonial que as coisas se tornarão muito difíceis de aguentar. Mas aí nós olhamos para o alto, nós olhamos para Cristo e vamos nos lembrar que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fomos melhorados primeiro para sermos aceitos depois. Foi o grande amor de Deus plantado nos nossos corações que fez toda a diferença e está nos transformando de glória em glória para sermos a sua própria imagem. Uma imagem nítida, uma imagem clara para que o mundo veja. Então, o que eu aprendo com isso é que nós não precisamos e não devemos esperar melhorar os nossos cônjuges para continuar a amá-los, segundo o merecimento deles, porque pode ser que isso não role, né? Que isso não aconteça. Nós amaremos, independente da situação, porque o amor de Deus estando em nós se constituirá na nossa própria essência. Nós nos tornaremos pessoas amorosas por causa do amor de Deus em nós. Isso não nos exime de tomar atitudes biblicamente orientadas para a manutenção do casamento e do lar. Mas todas elas precisam estar em consonância com este amor divino humano que Ele mesmo desenvolve em nós como um fruto espiritual. Amor, honra e respeito andam juntos. Amor, honra e respeito andam juntos. Eles são indissociáveis. E este é um dos maiores desafios do mundo hoje, que é o de agregar, viver e preservar os valores cristãos, seja na família, seja fora dela. Bem, ao se desviar do mandamento do amor, as contendas, elas virão a galope. E as pessoas passam a não entender nem o que estão dizendo, nem o que estão fazendo. E às vezes não existe nenhuma interferência satisfatória neste sentido, porque está faltando o essencial nelas. E aí, nós vamos ver aqui que quando se perde o amor, que quando se perde o respeito, perde-se o parâmetro. Sabe o parâmetro que nós falamos no item anterior? Perde o filtro, perde a noção, perde tudo. E as coisas vão ficando confusas e nebulosas, e costuma o ego tomar as rédeas da situação, e isso, às vezes, descamba para um ponto crítico, talvez irremediável. Mais do que um sentimento, amor é uma ordem, é uma atitude. E quando Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, ele estava estabelecendo um alto padrão de relacionamento para toda a humanidade. Este padrão ainda é mais relevante no relacionamento conjugal, que tem um grau de intimidade e compromisso muito mais elevado. No entanto, antes de ordenar aos seus discípulos que amassem uns aos outros, Jesus disse que eles deveriam permanecer no amor dele. João 15:9. Permanecer é decidir diariamente a continuar amando. E isso é o que torna a vida mais equilibrada, sensata e agradável de ser vivida. À luz deste padrão, decidir não amar é verdadeiramente um desastre. 1.3, falando aí da simbologia da vida conjugal. Nós falamos no 1.1 do modelo que está posto para ser seguido, do amor e do respeito que esse modelo precisa conter.
E o 1.3 fala da sujeição que se estabelece no temor do Senhor. Veja aqui que só com temor e amor a Cristo podemos suportar a sujeitar-nos uns aos outros. E se Cristo manifestou seu sacrifício pela igreja, todo sacrifício para nos mantermos unidos no casamento vale a pena. Bem, esse tema da sujeição entre cônjuges, nós também discutimos na aula anterior, no item 1.2, onde se debateu os ensinos bíblicos para as mulheres. A definição desta palavra sujeição entrou como um termo auxiliar da palavra submissão, e ali nós discutimos a mutualidade da submissão, da sujeição, porque o compromisso é dos dois. A cobrança e o juízo de Deus também alcançará os dois. Então, eu considero importante revermos esse conteúdo que foi ministrado para nós na lição passada, quando tratou da questão submissão. Mas a questão aqui é nós avaliarmos esta questão sob o ponto de vista do temor de Deus, ou do temor a Deus. Diz o comentarista, só com temor e amor a Cristo nós podemos suportar e sujeitarmos uns aos outros. Isso é muito importante, isso é muito relevante. No Salmo de número 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois feliz serás. Ele vai viver do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e tudo irá bem. A sua mulher, os seus filhos, tudo quanto tem. E aí o Salmo 128 vai traçando esse parâmetro da vida conjugal. Em Josué 24, os versos 14 e 15, começa assim o verso 14: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e em verdade. Agora, pois, temei ao Senhor. O ponto de partida é o temor ao Senhor. Depois, servi-lo com sinceridade e com verdade. E aí ele diz na sequência: escolhei hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas duas passagens, em essência, elas se dirigem diretamente à família, ao papel de cada um no ambiente familiar, com seus compromissos, com as suas responsabilidades plenamente estabelecidas, e começam a chamar a atenção primariamente para o temor que é devido a Deus. E eu vou repetir aqui o que eu já disse em lições passadas. Nossa vida com Deus começa com o temor a Deus. E se faltar isto, falta tudo. Nossa vida com Deus começa com o temor a Deus. Tudo começa com o temor ao Senhor. E se não começar com Ele, é porque ainda não começou. É porque a vida ainda não está andando para frente. Temer a Deus nunca significou ter medo de Deus. Nós poderíamos até dizer que se trata de um tipo diferente de medo. Aquele medo que leva à reverência, que desperta um desejo enorme de agradar, uma vontade de não ofender. É esse tipo de temor que nós estamos falando. Na verdade, tem medo de Deus quem não teme a Deus. Se você não temer a Deus, se você não se colocar diante dele em santa reverência, quebrado, contrito, esperando dele uma resposta, um encaminhamento, uma direção para a sua vida, aí sim você vai ter medo de Deus. Por quê? Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é reconhecer a sua soberania, é dar a ele o primeiro lugar em tudo, é levá-lo à consideração em todo o tempo, e é ter a palavra de Deus como um norte para a sua vida, estabelecer diante de você esse padrão. Aqui está o meu padrão,
Aqui está o meu norte, aqui está a minha vida. No que está aqui, eu posso confiar, eu posso seguir. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Somente na medida que verdadeiramente tememos ao Senhor, é que seremos libertos da escravidão de todas as outras formas de temores anormais, conflitantes e até mesmo satânicos. É uma verdade solene e santa que Deus constantemente observa e avalia as nossas ações, tanto aquelas ações que são boas quanto as más, e que seremos responsabilizados por essas ações, tanto agora como no dia do nosso julgamento individual. O temor ao Senhor produz confiança, produz obediência, e essa confiança e essa obediência produzem fortalecimento espiritual, bem como as condições necessárias para nos afastarmos do mal. Josué 24, 14 começa com essa ordem imperativa: agora, pois, temei ao Senhor. Antes disso, não há nada que possa ser feito. Então, o que nós vamos ver aqui, que vivendo em obediência e santo temor, nós temos então condições para encararmos a vida, nos livrar de muitos males. O modo como o comentarista expõe essa questão também nos leva a pensar com mais propriedade sobre esse assunto. Ele diz: se Cristo manifestou o seu sacrifício pela sua igreja, todo sacrifício para nos mantermos unidos no casamento vale a pena. E é o temor de Deus que vai nos ajudar a conduzir nossas relações aqui na terra a esse ponto. Todo temor, todo sacrifício para mantermos vivos e unido o casamento vale a pena. Amém? Com isso, nós terminamos o primeiro tópico, que fala para nós do simbolismo da vida conjugal. Modelo, amor e respeito, sujeição e temor ao Senhor. O segundo tópico, ele vai falar para a gente da criação de duas instituições. O quanto a criação dessas duas instituições sagradas pelo próprio, trazidas à existência pelo próprio Deus, tem a sua relevância em todo o tempo, e assim será até o tempo do fim. Diz aqui a nossa revista: são duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus, e a igreja foi criada por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor com Pedro em Mateus 16:8, no qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que nós temos aqui, essa palavra igreja, ela vai aparecer pela primeira vez exatamente aqui nessa passagem de Mateus 16:18. E então, o que nós vamos percebendo é que todo cristão, para ser igreja, sendo parte do corpo de Cristo, que leva este nome, precisa primeiramente saber quem é Cristo. Por que foi alcançado por tão grande salvação? Qual o propósito da sua existência e da sua missão nesse mundo? E além disso, precisa hastear a bandeira da fé, permanecer irredutível na sua torre de força, sabendo que a igreja está destinada desde a eternidade a compartilhar a glória de Cristo e está associada com Ele. A igreja emergiu nas páginas do Novo Testamento como uma criação especial de Deus em Cristo Jesus, assim como a família emergiu nas páginas do Antigo Testamento como uma criação especial de Deus para dar andamento ao plano divino de redenção da humanidade. 2.1. A relação entre família e igreja. Vejamos aqui o que é que o comentário da revista nesse 2.1 nos chama para pensar.
Primeiro, ela diz, deve haver uma íntima relação entre igreja e família. A igreja é composta de famílias que se reúnem. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas financeiramente, ajudando-a no trabalho, com sua mão de obra, contribuindo para que ela não perca a sua identidade, ostentando os valores cristãos, e deve haver uma reciprocidade onde a família e a igreja se preservam mutuamente. O papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Reciprocidade. Esta, para mim, é a palavra-chave neste item, uma palavra que define essa relação família-igreja. Diz o comentarista que o papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Quando a igreja teve início, o seu início marcadamente foi nos lares. E isso nos leva à conclusão de que ela nunca deve estar separada deles. Tudo na igreja precisa ser voltado para a implementação de medidas de sustentação e de manutenção da família. E tudo na família deve contribuir para a edificação da igreja. Aquele que consegue conduzir a sua família de tal maneira que tudo e todos são submetidos ao crivo da palavra de Deus e são aprovados por ela, esse tal é bem-aventurado em tudo que fizer e vai estar dando a sua contribuição efetiva, decisiva, para que a relação entre família e igreja se mantenha no seu mais alto nível. Bem, o que nós temos aqui é que a relação entre família e igreja será melhorada na medida da resolução dos conflitos, das diferenças, na medida em que as demandas da família são contempladas e ajudadas pela igreja, na medida em que as necessidades da igreja são atendidas pelas famílias que nela frequentam. E existem, entre família e igreja, alguns laços benditos que vai juntando e unindo cônjuges em família e familiares em torno de Cristo, em torno da sua palavra, com sua expressão na igreja local, na Assembleia dos Santos. E quando nós nos deparamos com esse assunto, nós precisamos pensar que existem muitas possibilidades, impossibilidades, da gente investir nestas questões primárias da família a partir da igreja. Na verdade, muitos conflitos que se apresentam e que parecem que não estão trazendo derrota para um relacionamento de um casal, eles precisam ser resolvidos, por mínimo que seja, assim como as dificuldades que surgem no seio da igreja. E essa solução, e essa busca por solução, e essa maturidade de enxergar o que está acontecendo e tomar medidas cabíveis quando está acontecendo, isso realmente vai produzindo um cristão mais forte, um familiar, que é todos os membros de uma família, mais fortalecido, e isso vai permitir com que essa junção família e igreja seja algo realmente muito bom para as duas partes. Bem, nós podemos fortalecer a família enquanto vamos edificando a igreja. Nós podemos edificar a igreja enquanto vamos fortalecendo a família. Esta é uma via de mão dupla. Essa é a intenção do comentarista quando nos chamou a pensar na criação dessas duas instituições humanas, mas também divinas. O 2.2 e o 2.3 eu juntei em um único item, porque eu entendi que estão se tratando da mesma coisa, que devem ser pensadas no conjunto e não isoladamente. O 2.2, o título é A Igreja como Defensora da Família. O 2.3 é a família como promotora da igreja.
Veja, a igreja como defensora da família, a família como promotora da igreja. O que nós temos aqui, nestes 2 itens, é chamando a nossa atenção que são muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada, para preservar este conceito de família natural tradicional. Esses 2 pontos juntamente estão nos levando para pensar a respeito dos ataques que vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. No 2.2, o comentarista diz: a igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, as sagradas escrituras, e faz isso por meio de sacerdotes, pastores, ensinadores, que manejam bem a palavra da verdade. Qualquer defesa ela será eficaz por parte daqueles que manejam bem a palavra da verdade. Não existe uma defesa eficaz sem conhecimento das leis, sem a necessária visão quanto à aplicação das leis. No 2.3 diz: a família veio da igreja. As famílias precisam dar respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. Então, ele está nos levando a pensar também naquilo que as famílias podem fazer para ajudar no fortalecimento da igreja. As famílias devem estar comprometidas e serem participantes das atividades da igreja. Hoje, com essa nossa realidade virtual, muito disso foi se perdendo e em alguns lugares está bem comprometido. As pessoas pensam que ficar em casa e assistir o culto online é suficiente para a sua vida espiritual. Irmãos, nós precisamos regar a nossa vida espiritual na comunhão dos santos. Nós precisamos ir para a igreja, estar com as pessoas, estar junto com as outras partes do corpo de Cristo, para nos alimentarmos mutuamente, nos edificarmos mutuamente. O salmista vai dizer: o seu caminho, ó Deus, está no santuário. Lá no Salmo de número 27, nós lemos: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Enquanto nós precisávamos estar escondidos, nós estivemos com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo. Mas uma vez sendo liberado para sair e participar das atividades da igreja, é isso que nós precisamos fazer. Você está impedido de estar na casa de Deus, é uma coisa. Você não vir para a casa de Deus por comodidade e por achar que está tudo bem assim, é uma outra coisa muito diferente. Nós também edificamos a igreja com a nossa presença. Nós edificamos as nossas famílias, levando as nossas famílias para a igreja. Nesse ponto, até o comentarista vai colocar aqui, no subsídio para o professor, as escolas bíblicas dominicais. Isso já foi provado através de pesquisas sobre educação religiosa. E fica evidenciado que a escola bíblica dominical tem uma grande influência na formação cristã, inclusive das crianças. Agora, o que nós pensamos aqui é que esse entendimento bíblico de família, ele começa a ser manifestado na criação, ganha novos contornos na chamada de Abraão, e depois vem a promessa de bênçãos para todas as famílias da terra. Desde o início, houve propósitos, houve atribuições, orientações para a família nas Escrituras Sagradas. A família natural, esfacelada pelo pecado, ela tem
agora uma nova chance de aproximar-se de Deus através do justo Abraão, que é o nosso pai segundo a fé, como está dito lá em Hebreus 4:11. Então, nós somos benditos no bendito Abraão, e como família, nós florescemos, multiplicamos e somos abençoados para a glória de Deus. E é nisso que esse comentário está nos levando a refletir. Uma coisa triste de se constatar é que entre nós, Igreja de Cristo, há muitos casamentos feios, insípidos, que não servem de referência para ninguém. Em tempos de destruição dos fundamentos da sociedade, como lemos no Salmo 11, no versículo 3, o que mais encontramos são grandes inimigos rondando os casamentos e o relacionamento dos casais cristãos em todas as áreas. A existência e a intensidade dos ataques destes inimigos do casamento e da família, que cooperam para a baixa qualidade das relações conjugais e familiares, tem corrompido o meio social a tal ponto de chegarmos a um momento em que o conceito de família tradicional, nuclear, familiar e bíblica está sendo rejeitada com a máxima intensidade em todos os níveis. Nós temos aqui muitas questões que nós elencamos para ver como isso tem acontecido socialmente. Mas, em muitos ambientes, esse conceito de família natural, então, nem é mais aceito. E ainda é combatido com veemência. Mas o fato é que uma família natural, projetada por Deus, precisa prevalecer nas nossas mentes e no nosso coração. Porque, desde sempre, a constituição familiar original vem sendo desestruturada e muitas tentativas de reestruturação ou de rearranjos foram empreendidos ao longo da história, deixando-nos uma única certeza. A coisa está feia, vai continuar, os ataques às famílias vão continuar, cada vez mais intensos, mais difíceis de se contornar, mas nós precisamos edificar a nossa casa no Senhor, na sua palavra. O que o mundo lá fora faz não é espelho para nós. O que o mundo lá fora faz não é modelo referencial para nós. Se Cristo não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se Cristo edificar a casa, em vão vai trabalhar quem a quer destruir. O principal esforço de Satanás, como sempre vimos, é destruir a família, e isso não é novidade. Ele sabe que se puder destruir a família, poderá destruir tudo o que resta de base moral da sociedade. Então ele ataca as famílias de muitas maneiras. Ele usa de opressão, de divisão, de rebelião, de doenças, de brigas, de divórcio, de preocupações financeiras e muitas outras coisas. E esse humanismo secular, esse materialismo, esse consumismo que tem caracterizado essa geração de pessoas, vai reproduzindo tudo aquilo que recebe de ensinamento do Deus deste século. O humanismo secular que atualmente está sendo ensinado nas escolas públicas e vivido cotidianamente por milhões de pessoas em todo o mundo, ele é destrutivo para a família cristã. As doutrinas fundamentais deste humanismo secular são egoísmo, rebelião e autoexaltação. Esses conceitos estão em oposição direta aos conceitos cristãos de serviço, de humildade, de amor, de reverência. Tudo isso está sendo abolido por este mundo. Mas nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Nós pertencemos agora a um governante celestial. Somos parte de um reino eterno e somos chamados a ter um comportamento diferenciado neste mundo. Então, como crentes, a igreja é defensora da família, a família é promotora da igreja, e nessa junção
família e igreja, que nós vamos então dando sustentação a essa verdade fundamental. Família e igreja são instituições divinas. Nós, na qualidade de humanos, nós vivenciamos algo que foi feito por Deus, estabelecido por Deus, instituído por Deus. Portanto, família e igreja são santas. Têm propósitos específicos e elas estão caminhando para aquele momento de prestação de contas com Deus, em Deus e para Deus. E por fim agora, entramos aí no terceiro ponto da nossa lição. Primeiro, nós fomos chamados para pensar no simbolismo da vida conjugal. Depois nós fomos chamados para pensar o como família e igreja são instituições divinas, sagradas e precisam se autossustentar. Precisa haver esta retroalimentação, uma sustentando a outra, uma promovendo a outra. Agora o ponto 3 nos fala do quanto nós devemos refletir no fato de que é preciso levar a família para adorar a Deus. Nós precisamos conduzir a família para a adoração. Aqui diz que o culto é uma verdadeira oportunidade da família estar juntas para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O culto leva a família além da adoração e devoção, leva à oração em agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. E aqui, já de início, nós somos chamados a refletir que cultuar em casa e frequentar culto na igreja é mais do que a obrigação de todo crente. Ainda que não dê para participar de todos, mas nós precisamos dar o máximo possível do nosso esforço e diligência para que a obra do Senhor possa prosseguir também pelo nosso envolvimento e o envolvimento da nossa família. Para que a obra do Senhor tenha esse brilhantismo, essa presença, essa excelência, também porque nós estamos lá contribuindo para isso. O culto é pessoal, ele dura 24 horas. E a importância do culto se baseia em nossa grande necessidade. O ser humano precisa estar em comunhão com seu Criador, precisa abrir o coração para Deus em oração, precisa ouvir a voz de Deus pela exposição da palavra. O cristão precisa do companheirismo de Cristo. E Cristo diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. Bem, para que a família seja usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo, é importante que cada um dos seus membros dedique todos os dias algum tempo para este culto pessoal e particular, como também dedique parte do seu tempo para cultuar na igreja, na comunhão dos santos. É necessário dedicar tempo para o culto familiar, é mistério ir na casa de Deus, participar do culto coletivo ou público, e somente assim seremos verdadeiramente referencial. Somente assim seremos verdadeiramente exemplo. Então vamos ao 3.1. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Aqui diz, na nossa revista, pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas, que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33, mas dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhais paz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora, irmãos, uma coisa que precisamos ter em mente. A palavra ela só entrará no coração das pessoas se ela for pregada de conformidade com aquilo que está estabelecido nas Escrituras.
Nós, em nosso tempo, temos sofrido uma dificuldade seríssima com a invasão das igrejas de pregações triunfalistas, que primam mais pelo movimento do que pela defesa da integridade do texto sagrado. Quanta coisa absurda, antibíblica, sem fundamentação, inclusive que ferem o texto sagrado afrontosamente, enquanto elas estão sendo ditas no público, e a igreja, por falta do parâmetro da palavra, do conhecimento da palavra, fica em êxtase, glorificando, exaltada, achando que o que é dito está certo. Então, irmãos, é uma chamada também para nós pensarmos que a igreja só será um ambiente para aliviar as tensões da vida se ela estiver pautada na palavra de Deus. Se o que estiver ali estiver sendo feito em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia ela precisa ser lida, interpretada e aplicada a cada culto. Nós precisamos investir mais tempo na exposição da palavra de Deus do que na exposição de pessoas e de coisas. O que muda a mente e o coração das pessoas é a palavra, pregada com integridade, com fidelidade na direção do Senhor. Louvores e testemunhos têm o seu lugar no culto cristão. Eles são a beleza do culto, o complemento do culto. Eles são aquilo que toca o nosso coração de modo diferenciado, mas eles jamais devem ocupar o lugar da explanação da palavra de Deus. E cada um que está imbuído de pregar a palavra, deve pregar a palavra, deve abrir a palavra, ler a palavra, expor a palavra. A beleza da pregação não está na minha oratória, no jeito que eu falo, no que eu penso, no que eu acho. A beleza da pregação está na própria pregação, está na palavra. Então, cada um que está imbuído de pregar a palavra, mas que ocupa o tempo precioso que tem, contando o testemunho pessoal e dos outros, está privando a igreja de receber o alimento que manterá a sua vida. A ilustração, quando ela é colocada dentro da mensagem, o testemunho, o louvor, quando é colocado dentro da mensagem, tem o seu lugar dentro da pregação, desde que seja observada as suas limitações, e isso seja trabalhado para enriquecer a palavra, e não para se tornar o centro da palavra. Então, somente assim, onde a palavra de Deus é pregada em verdade e é estimulada para ser vivida, as pessoas vão encontrar alívio para as suas tensões. Elas vão chegar na igreja carregada das suas dificuldades, dos seus temores, das suas preocupações, mas aí, diante do altar, elas vão encontrar alívio para as suas vidas. Nós vamos ver aqui que pode acontecer das pessoas até estarem envolvidas diretamente em muitas atividades na igreja, mas quando a sua alma não é alimentada com a palavra, o seu trabalho pode se transformar em militância. O seu trabalho pode se tornar em uma coisa esvaziada de sentido. Nós precisamos trabalhar para Deus, inclusive pela orientação da sua palavra. E quando isso acontece, esta igreja ela tem um poderoso testemunho. Quando um pecador ele se depara com uma igreja que realmente está sendo construída nos moldes da palavra de Deus, os pecadores são salvos, eles nascem de novo, são batizados nas águas, são acrescentados à igreja, participam da ceia do Senhor, passam a esperar pela volta de Cristo. Mas tudo isso que é pregado na igreja também precisa ser vivido na intimidade dos lares. A gente não aprende a ser crente só na igreja.
Realmente a gente recebe aqui tudo que é importante e necessário para a transformação da vida. Mas tudo isso que é pregado agora precisa ser transportado para a intimidade dos lares. Se nós entendemos a missão da igreja, precisamos entender a nossa própria missão e também a missão da nossa família enquanto Igreja de Cristo nessa terra. Verdadeiramente, a igreja precisa ser um ambiente propício e saudável, onde tensões, ansiedades, aflições e angústias são aliviadas e é dado um novo sentido à existência. E assim será, se todos atentarem para o maravilhoso chamado de serem sal da terra e luz do mundo. 3.2. Essa igreja que proporciona alívio de tensões da vida, também precisa ser ambiente de união, comunhão e unidade. Veja que é a mesma igreja. Ela é esse ambiente onde as pessoas vão em busca de uma palavra. E a palavra vem de encontro às suas necessidades. E elas então encontram alívio das tensões da vida. Aqui diz no 3.2 que essa igreja também precisa proporcionar ambiente de união, comunhão e unidade. Veja que quando nós vimos o 3.1, nós dissemos, tudo bem, a igreja é isso, é esse ambiente que ajuda a aliviar as tensões do dia a dia, porque ali é fornecido a santa palavra de Deus. E o que eu aprendo na igreja, eu preciso levar para dentro da família, porque as tensões da família, elas também serão aliviadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Então aqui, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Aqui é dito na nossa revista, o mundo não tem o que nos oferecer, mas nós ainda temos a igreja do Senhor Jesus, que nos ampara e nos proporciona pelo menos 3 coisas: união, comunhão e unidade. E essas 3 coisas, união, comunhão e unidade, são altamente edificantes. Bem, quando o assunto é união, a primeira coisa que vem à nossa mente é o Salmo 133, o Salmo da União. Aqui no título deste item, ele separou união de unidade. Ele colocou união, comunhão e unidade. O Salmo 133 é o Salmo da União, e a união ela é anterior à unidade. Primeiro, é preciso estabelecer a união, para que então haja unidade. Ou melhor dizendo, primeiro é preciso promover a união para depois, como diz Paulo aos crentes de Éfeso, esses crentes unidos possam guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que guardar a unidade do Espírito? Porque esta é a única unidade que vale a pena ser guardada. União é o mesmo que ligação, que associação, que acordo entre 2 partes, enquanto unidade é ação coletiva, orientada para uma mesma finalidade. Sempre é uma oportunidade muito especial poder debruçar sobre a palavra de Deus para extrair dela sentido e significado, direção e ajuda, graça e força para continuar na lida de cada dia, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e agindo de conformidade com as Escrituras. Essas mesmas Escrituras é que vão nos ensinar e mostrar o valor da união, da comunhão e da unidade. E as palavras que sobressaem nesse Salmo 133 nos levam a meditar sobre o que Deus estaria querendo dizer quando falou da união entre os irmãos. Ele disse assim, que o óleo, a unção, e Arão, o sacerdote, seria um exemplo dessa união entre os irmãos. E ainda disse mais, que o orvalho
e o Hermon, uma montanha lá no norte de Israel, seria esse exemplo da união entre os irmãos. E ele coloca algo interessante para a gente nesse salmo. Enquanto o óleo não estiver sobre a cabeça, enquanto o orvalho não estiver descendo sobre o Hermon, a unção não virá, a bênção não virá. E mesmo que pareça bênção, não é. Mas quando isso acontecer, que a unção, o óleo estiver sobre o sacerdote, o orvalho estiver sobre o Hermon, aí o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Bem, de modo algum este é apenas mais um salmo. Ele é a palavra inspirada por Deus para nos instruir sobre o modo como Ele nos quer, diante dEle, em plena união, em plena consagração, em plena comunhão. E aqui, uma vez tendo visto essa questão primária, a unidade da igreja, ela provém de que todos possuem a mesma vida, a do Cristo ressuscitado. Cristo é a fonte da autoridade da igreja. E é também a base da nossa responsabilidade como parte do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo como unidade de vários membros, com funções diferentes que se complementam. Cristo reside nela, no corpo, não só em íntima e estreita relação, mas em uma unidade vital, uma unidade de vida. Cristo reside no corpo que somos nós, não só em íntima relação, mas em uma unidade vital. Essa unidade vital do corpo, ela é assegurada pelo mesmo Espírito Santo que liga o corpo na cabeça que está no céu. Os que formam o corpo, os que são parte do corpo, têm a vida de Deus, a vida de Jesus. E têm a esperança também deste momento em que deixarão de ser corpo nesta terra para ser um só com Cristo na eternidade. E neste momento, o que é mortal será revestido da imortalidade. E então, é toda esta questão que é trazida diante de nós, como quando pensamos que a igreja proporciona esse momento de união, comunhão e unidade. Veja que apenas ela existe com essa finalidade. Inclusive, quando ela foi formada, o que nós temos de instrução para nós é de que esta comunhão haveria de fazer parte da nossa vida intrinsecamente, né? De jeito nenhum nós vamos poder nos afastar desse princípio básico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não abriam mão da comunhão. Eles se estabeleceram em comunhão. E a comunhão dos santos continua sendo o nosso referencial de vida. Aqui a lição nos diz: o mundo não tem o que nos oferecer, mas nós ainda temos a igreja do Senhor Jesus. E felizes são aqueles que caminham por esta vida com essa visão de mundo. Para terminar, nós vimos aqui que a igreja é o espaço sagrado que atenua as tensões da vida, traz alívio, traz refrigério para a nossa alma quando nós estamos cultuando coletivamente. Nós vimos aqui também que a igreja proporciona um ambiente de comunhão, de união e de unidade. E por fim, o último item da nossa lição, nós somos chamados a pensar a igreja como promotora da paz e de instrução para a santidade.
Diz assim da nossa revista: os membros da igreja são instruídos pelos ministradores da palavra de Deus que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essas duas palavras, paz e santificação, elas são unidas neste versículo e nos fazem pensar que existe uma paz que vem de Deus, que só vem de Deus e que não virá através de nenhum outro meio. Nós devemos seguir essa paz, como também devemos procurar adentrar no caminho da santidade e permanecer nele. Se ninguém verá o Senhor sem santidade, então sempre é tempo de nós tratarmos esse tema com a importância que ele merece. Seja avaliando o padrão de santidade da Assembleia no deserto, ou seja, de todos os personagens bíblicos que nos atenderam, seja avaliando a nossa situação em relação a esse assunto hoje. Paz verdadeira somente através do Deus de paz. É quando ele passa a habitar no santuário do coração que encontramos uma paz que o mundo jamais pode oferecer. O Cristo real, que prometeu uma paz real, tem cumprido com a sua promessa desde que voltou para o Pai. O que Jesus nos disse quando ele disse que nos encheria desta paz sobrenatural é que as coisas iriam apertar, mas que nós não deveríamos ter medo e nem ficar perturbados. Observe você que nesse momento Jesus ele está indo para a cruz, né? Nós temos um contexto aí de João 14 até o 17, que são as tuas palavras finais. Nesse momento crucial, é ele que conforta, que consola, que traz alívio para a alma, que sossega o coração, que acalma o espírito. Ele que estava indo para a morte de cruz, ele se coloca diante dos seus discípulos como um terapeuta da alma e infunde neles uma paz sobrenatural. Naqueles seres humanos frágeis, imperfeitos, inconstantes, pecadores e que haveriam de fugir quando as coisas apertassem. E aí, nós olhando para estes textos, nós pensamos o que pode confortar um coração turbado, ansioso, angustiado e cheio de medo. Como que nós podemos encontrar consolo na hora da aflição? E então nós nos deparamos com esta palavra de Jesus e com a promessa de paz. Uma palavra assim vindo de qualquer um não ia fazer a menor diferença, mas quem estava dizendo era Jesus Cristo, soberano do universo, criador de todas as coisas. O Filho bendito do Pai que deixou o seu trono de glória, esvaziou de si mesmo e veio a essa terra em carne e sangue para morrer pelo nosso pecado, nos tornando de novo agradáveis a Deus. Foi ele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só ele tem palavras de vida eterna, só ele que tem realmente palavras que infundem alegria e paz em meio à tempestade. Uma vez tendo encontrado essa paz, nós precisamos seguir pela vida, pelo caminho da santificação. 1 aos Tessalonicenses 5:23 vai dizer de novo, vai juntar de novo paz e santidade no mesmo versículo. Ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o que temos diante de nós é que o padrão de santidade de Deus exposto nas Escrituras mostra às pessoas o que elas devem ser antes que Deus possa se agradar delas. Pense nisso. O padrão de santidade exposto nas Escrituras mostra para as pessoas o que elas devem ser antes que Ele tenha prazer nelas. É tempo de buscarmos ao Senhor.
de termos na santidade divina um padrão, um parâmetro para a nossa própria. É desse Deus Santo que não tolera o pecado que estamos falando e que virá para nós também as condições para que nós santifiquemos em tudo. De nós mesmos nós não temos condições, mas o Espírito Santo, o Deus que nos santifica, ele mora em nós, ele vive em nós. A conclusão diz que no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana, contrária ao estabelecido pelo Senhor Deus Criador da família e da igreja. As famílias da igreja continuarão indo na contramão da cultura mundana, declarando que Deus é o Senhor e que nós somos separados para ser santos e que nós fomos consagrados para Deus para alcançarmos o céu. Em Ezequiel 44, 23 diz: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. A vida conjugal, o ambiente familiar, só será um espelho do relacionamento entre Cristo e a igreja quando ela estiver vivendo este alto padrão, quando ela estiver nivelando suas atitudes aos santos mandamentos, quando ela estiver alinhada à reta doutrina, que o Senhor nos faça conhecedores desta palavra transformadora e santa e que possamos ter esse desejo de conduzir a nossa relação conjugal e a nossa vida familiar dentro do projeto de Deus para a sua existência. Amém? Vamos orar então, para que o Espírito Santo continue nos instruindo nesta manhã gloriosa? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti e Te agradecemos. Pedimos agora que a palavra falada seja semeada nos corações, encontre terreno fértil para se reproduzir. Que haja vida abundante através da reflexão, da meditação na Sua palavra. Senhor, eu te peço neste momento, em especial para os cônjuges, para os casamentos, coloca a sua mão sobre o relacionamento dos casais cristãos, para que eles encontrem na sua palavra o norte para a resolução de todos os seus problemas, de todos os seus conflitos, e que se empenhe a construir um casamento lindo para Deus nesta terra. Que sua relação conjugal seja espelho para essa sociedade decadente. Que a sua vida conjugal consiga realmente mostrar às sucessivas gerações o que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E assim eu oro pedindo a sua bênção especial nesse dia para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus por mais esse domingo glorioso que Ele nos dá.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.